Hoje podemos tanto passear pelo interior das imagens, como parecer que estamos incluídos nas imagens. Mais ainda, as imagens invadem o nosso interior e acionam nossas emoções. O audiovisual é envolvimento, sensibilidade e conhecimento. Pode o Fazer Ciência ser também apresentado em formato audiovisual e não apenas em linguagem escrita ou oral? É a experiência que estamos fazendo aqui. É possível escrever ciência, sensibilizar e valorizar ideias, conceitos e resultados científicos por meio de imagens em movimento, áudios e legendas, sem ultrapassar as fronteiras da ficção e da popularização ou de formatos já consolidados, como filmes de ficção científica, documentários ou jornalismo científico? Como construir uma escritura autossuficiente de ciência em formato audiovisual? Aqui, não se trata de substituir o texto verbal, mas considerar o audiovisual como sendo também autossuficiente para comunicar ciência. Estamos falando de um filme de ciência e não um filme sobre ciência. Um novo formato para acolher a comunicação dos processos, métodos e achados da ciência. Um começo de conversa obrigatório sobre este tema é a experiência do Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg. Sua organização a organização dessas imagens no mapa, atende ao conceito de Nachleben, que diz respeito à sobrevivência das imagens. O que julgávamos desaparecido pode ser reativado em outro momento histórico, uma vez que é propriedade das imagens atravessar fronteiras. Didi Huberman, um dos principais estudiosos do trabalho de Aby Warburg, comenta sobre a importância da montagem no Atlas Mnemosyne. It has a different significance. So, of course, this exhibition is about how to use the montage up to give significance, new significance to the images. Any interesting image does not belong to only one time. Any interesting image is a confrontation, a coexistence of different times. Outro exemplo importante é a experiência da descoberta, das perguntas, do fazer ciência documentada em imagens. He had that question when he was looking at his little aquarium. Could anybody help him? He's not sure what it is. Lisa. It might be from the film or it might be from the fish. They could be going to the bathroom. É preciso hoje pensar na potência da comunicação por imagens. Boa parte do tempo das pessoas é dedicado a ler imagens nos filmes, nas redes sociais e até mesmo nas publicações impressas. A escrita científica audiovisual favorece o desenvolvimento de reflexões sobre o como mostrar em imagens e sons um saber científico, o exercício de como requerer um olhar sensível para o outro, além do costumeiro olhar para o objeto, campo e metodologia. Tratamos da junção e disjunção entre formas e conteúdos, das mediações culturais e testamos a ideia na experiência. É disso também que se trata essa escritura científica audiovisual. O conhecimento desejado pela ciência deve ser buscado entre os homens, entre as mulheres, deve ser buscado na cultura, diz Ludwig Fleck, autor de um livro extraordinário chamado Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Diz Fleck, nas ciências exatas, assim como na arte, na vida, não existe outra fidelidade à natureza senão a fidelidade à cultura. Por isso, o processo de conhecimento não é o processo individual de uma consciência em si, teórica, é o resultado de uma atividade social, uma vez que o respectivo estado de saber ultrapassa os limites dados a um indivíduo. A montagem cinematográfica, ao se colocar a serviço do pensamento lógico, assume uma postura pedagógica, inovadora. A ciência em audiovisual
promove o alargamento da cultura científica. Não existe palavra única ou imagem única. No campo da narrativa audiovisual, a montagem como escritura autossuficiente de ciência só é válida, como nos diz o filósofo George Didi Huberman, quando nos permite ascender às singularidades do tempo, logo sua essencial multiplicidade. Assim como podemos aprender a realidade pelo processo de montagem, colocar imagens lado a lado, ver suas analogias, um processo que é da pesquisa científica. A cultura científica do conhecimento por imagens passa pela tecnologia do microscópio, câmeras de uso cirúrgico ao registro do buraco negro. Neste último caso, a celebração do achado foi a imagem do fenômeno. Ainda na aproximação da filosofia, ciência e cinema, e de novo com o pensamento de Didi Huberman, o valor do conhecimento não é intrínseco só a uma imagem, como tampouco a imaginação consiste na involução passiva em uma só imagem. Trata-se, ao contrário, de pôr o múltiplo em movimento, de não isolar nada, de fazer surgir os hiatos, as analogias, as indeterminações e as sobredeterminações na obra. Incorporando aqui a ideia do cineasta e teórico formalista do cinema Sergei Eisenstein, o pensamento é montagem e a cultura é o resultado de um processo de montagem em que o passado não desaparece, mas se reincorpora, reinterpretado no presente. A arte não se reduz ao registro ou à imitação da natureza. A arte é conflito entre a representação de um fenômeno e a compreensão e o sentimento do fenômeno representado. Tratamos de sistemas de significação e aqui a ideia se aplica à arte, mas também à ciência. É possível escrever ciência e valorizar ideias, conceitos e resultados científicos por meio de imagens em movimento, áudios e legendas. Essa experimentação que articulamos aqui desse novo modo de comunicar ciência é um exercício de transposição do extrafílmico para o fílmico. As ideias dos diferentes cientistas e cineastas para uma escritura audiovisual completa em si mesmo, autossuficiente para refletir e mostrar os achados da ciência. A capacidade de escrever por imagem numa escritura aplicada à ciência, na verdade, já faz parte das discussões sobre o cinema desde o século passado. A abordagem de uma estética científica na concepção do filósofo italiano Galvano Della Volpe é um exemplo. Ele postula a imagem fílmica constituída por forma e ideias determinadas, que fundam sua comunicação como um discurso de inteligência, tomando em conta as características específicas do material e dos procedimentos fílmicos. Mas está aí, nas diferentes formas de narrativas audiovisuais, em seus aspectos imagéticos e hermenêuticos de montagem e roteirização, o centro para o qual necessariamente convergem comunicação, educação, ciência, cinema e outras artes. É onde habita o homem e seu entendimento de mundo, nos significados que atribuem às coisas do mundo. Se a escritura audiovisual científica é autossuficiente, podemos então sustentar que esse é um modo autossuficiente de comunicar ciência. Em acordo com o nosso contexto contemporâneo, da emergência das imagens no cotidiano, do mundo da vida, a questão da manipulação técnica e da natureza dessa forma de escritura, do ponto de vista ético, a disseminação de ciência atende aos pares, quanto abre a possibilidade de democratizar o conhecimento. A ciência em audiovisual promove o alargamento da cultura científica. Um vídeo bem feito, com um conteúdo estruturado, com uma reflexão bem estruturada, se calhar sim, aumenta essa comunicabilidade e tira um bocadinho a aura de invisibilidade da academia. Produz esse conhecimento como uma forma de comunicação, não como uma proposta de linguagem, mas sim uma maneira de buscar a comunicação, estabelecer redes, de comunicação. Então, é nesse sentido que eu vejo que a imagem se tornou autônoma. Ela hoje, ela é porta-voz de um conhecimento, que ela não está preocupada somente com o seu assentamento básico no campo da representação social, mas sim no processo de comunicação, do envio,
e do recebimento, né, de vídeos, né, que são os vídeos que trazem e levam o conhecimento produzido pelos próprios jovens. A imagem vai continuar a aumentar a sua importância. A questão é, vamos deixar que isso aconteça de uma forma irrefletida? Vamos deixar mais uma vez que a universidade chegue tarde a processos sociais, ou pelo contrário, a universidade vai relacionar-se com esses processos sociais? A importância da imagem é um facto. A relação da ciência com a opinião pública é uma exigência cada vez maior. Imagem, imaginar, conhecer por imagens, como aponta Didi Huberman. A imaginação não significa abandonar-se às especificidades de um único reflexo, como se crê demasiado, e sim a construção e a montagem de formas plurais, relacionando-as. A imaginação forma parte integrante do conhecimento em sua manobra mais fecunda. O seu valor heurístico é incomparável. Imaginação, segundo Baudelaire, é a faculdade científica de perceber as relações íntimas e secretas das coisas, as correspondências por analogias. Esse é o movimento da ciência. A escritura audiovisual tem a potência para comunicar os achados da ciência. A aproximação da ciência com o cinema resgata a possibilidade de narrativas de ciência sem esconder a descontinuidade do tecido documental do mundo, o intervalo incontornável entre duas imagens. Ao contrário, aponta para o mundo da vida, para a reflexão sobre os conhecimentos e saberes. O conhecimento e os saberes são plurais. Ciência, cinema e outras artes são sistemas de símbolos que podemos aproximar para formatar, sem disjunções, os conteúdos científicos. Não se trata mais de um lado a beleza, a intuição e a emoção, e do outro a verdade, a racionalidade e o saber. Nenhuma dessas propriedades é restrita apenas às artes ou à ciência, e todas são insuficientes para distinguir uma da outra. A tarefa comum da ciência e das artes é a construção de compreensão dos mundos por meio de sistemas de símbolos, e o valor de qualquer delas depende da correção das construções realizadas. A memória, a razão e a imaginação estão completamente enredadas se a ciência parte da vida, da natureza. É dali também que se deve dar a partida em um filme científico. Esse é o fim do filme que recomeça desde sempre. Falamos da interlocução entre os sujeitos, da materialidade simbólica ou discurso e do contexto sociocultural. São as dinâmicas da comunicação em sua ideia relacional. A ciência deve ocupar o seu papel nestes embates, dar-se a conhecer, abrir espaços de compreensão para os cidadãos para além dos pares, sair de trás dos muros das universidades e das paredes dos laboratórios. O audiovisual científico tem também este valor ético. Demonstrar e descrever o que e como os cientistas produzem conhecimentos que são extraordinários para o ser humano, para os seres vivos, para a natureza, é estar em defesa da ciência, em defesa do conhecimento. É estar inserindo a ciência na cultura, no mundo da vida. Afinal, a ciência existe para a vida, para todos os seres vivos.